Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de obesidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de auriculoterapia avançado, tá? Bom, vai ser muito importante, vocês vão ter muita procura para esse protocolo de obesidade, ainda mais o público feminino. Quem não quer perder uns quilinhos, quem não quer ficar mais magrinho, mais bonito pro verão e tudo mais. Bom, o que é importante, vocês passarem para o cliente que não é só a auriculoterapia que eles devem fazer. Vai ajudar muito, principalmente a harmonizar a ansiedade e tudo mais, que é uma das causas que faz com que a pessoa tenha essa questão de querer comer e tudo mais, o estresse do dia a dia. Mas é muito importante eles entrarem com reeducação alimentar, com prática de atividade física. Isso vocês vão estar orientando para eles. E isso tem que entrar com uma coisa prazerosa. Então, se eles vão fazer dieta, eles fazem a dieta, tira proteína ou tira carboidrato, aí volta com aquilo e volta com o normal do dia a dia, e aí volta a ganhar peso novamente. Na reeducação alimentar, aquilo vai entrando aos poucos, aquilo vai fazendo prática, vai virando um hábito, e aí, consequentemente, aquela alimentação mais saudável com frutas, legumes e verduras vai trazendo de uma certa forma prazer para eles. E vai virando uma rotina, um hábito, e aí eles tendem a continuar com aquele hábito. A mesma coisa de atividade física. Não adianta o cliente, se eles não gostam, vamos supor, de academia, ele ir para academia. Então, faz a sugestão de uma prática ao ar livre, uma caminhada, tá? Não adianta aí já, eu vou correr. Não, começa com uma caminhada, uma bicicleta, alguma coisa que gere prazer, endorfina para eles, dança. Então hoje em dia tem muita opção. Então é importante que a atividade física que eles vão estar praticando também gere prazer. E aí aquilo vai virando hábito, vai virando rotina, e aí eles conseguem se manter peso, tá bom? Bom, vamos então ao protocolo, tá? Peguei, já passei meu algodãozinho com álcool na orelha do cliente, fiz asepsia, já fiz a entrevista, já fiz algumas perguntas, já entendi que eu também não vou deixar de tratar esse cliente como... Eu tenho que tratar esse cliente como um todo, no caso, né? Bom, no protocolo de obesidade, a gente vai estar usando a agulha semipermanente. Ela traz mais resultados do que a semente de mostarda. Isso na minha prática, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês irem e ver se realmente isso traz resultados para vocês, certo? Bom, a gente quando vai trabalhar com agulha semipermanente, a gente sempre põe o algodãozinho seco no ouvido do cliente, certo? Porque a gente tem que proteger se for parar alguma agulha lá dentro, tá bom? Claro que a gente sempre vai tomar extremo cuidado, mas é sempre importante a gente atuar como prevenção, tá bom? Bom, a gente tem aqui a agulha semipermanente que eu mostrei pra vocês. Eu vou, no caso, trabalhar com essa daqui, que é um pouquinho mais maiorzinha ainda, tá bom? E vou estar colocando na orelha do cliente, tá bom? Bom, desculpa, pessoal. Antes disso, eu vou palpar a área mais sensível. Então, começando então com o Shemen, que é o ponto de abertura da aurícula chinesa, tá? Palpei então aqui primeiro, palpei segundo, palpei terceiro. Qual que tá mais sensível? Terceiro. Então, a gente vai, pega a agulhinha semipermanente, tá? E aí coloca a agulha na área que está mais sensível. Vocês veem que ela fica bem posicionada, né? Eu gosto de fazer com a pinça, pessoal. E eu vou... Coloco o micropor para manter no lugar. Bom, agora a gente vai trabalhando alguns outros pontos. Eu gosto muito de usar o pontinho estômago, que geralmente fica aqui no meio, tá? Primeiro, segundo ou terceiro.
Terceiro. Terceiro. Vamos posicionar aquele cadinho aqui, ó. Coloco. E já vou com o microporzinho. Na área do estômago. Aqui no meio a gente tem um pontinho fome, tá? Ele vai atuar, no caso, para dar uma diminuída. No caso de obesidade, dá uma diminuidinha na fome, tá? Chamei ponto de abertura, que nem eu falei. O estômago é para dar uma saciada, uma harmonizada. Também vai estar atuando, tá bom? Bom, vamos lá então apertando o pontinho fome. Segundo. E vou colocar a agulha semi-permanente. Coloquei mais superficial. Se precisar, vocês põem 2 microporzinhos, tá? Vai ficar bem segura a agulha que eu vou estar ali colocando, tá? Bom, coloquei o chamei, coloquei o estômago, coloquei o pontinho fome. São 3 pontinhos que eu gosto muito de usar, tá? Outro pontinho super importante pra gente estar trabalhando é o baço, tá? O baço, ele é responsável por toda a parte de nutrição, ele também retira umidade, então ele é um ponto muito importante no protocolo de obesidade. Vou novamente no ambiente. Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo. Vou e coloco no pontinho do baço. Para estar trabalhando essa umidade, para estar trabalhando a parte de nutrição, tá? Outra coisa que eu gosto muito de trabalhar, ansiedade. Então a gente pega aqui o lóbulo e ataca. Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo. Coloca a agulhinha. Pra quê? Pra dar uma diminuída nessa ansiedade do cliente, da pessoa. Então, quando eu coloco a agulha, de uma certa forma, eu estou dispersando a energia da ansiedade. E aí, qual que é o X da questão? Eu preciso entender esse cliente. Eu preciso entender o que está gerando a obesidade, de uma certa forma, tá? O que eu, Flávia, gosto muito de colocar no caso do paciente? Se eu vejo que ele é um paciente, vamos supor, ele é um pouco irritado, eu gosto de usar o pontinho do fígado, tá? Vocês vão ver que não é loucura da minha cabeça, tá? Vocês veem que a pessoa ela é um pouquinho irritada, por isso que é importante vocês pegar lá no comecinho do curso, 5 elementos, entendeu? Um pouquinho de Zhang Fu. Se a pessoa é um pouquinho irritada e eu não coloco o pontinho
do fígado, aquela irritação gera o quê? Ansiedade. Aí, Flavinha, mas tem um ponto da ansiedade, mas eu quero pegar a raiz daquilo. Então eu tenho que palpar o fígado para ver como que tá também. Então eu vou lá. Primeiro, segundo, terceiro. Vocês viram que ele até fez a expressãozinha quando eu apertei o segundo ponto. Nem preciso perguntar. Vou lá, cá. Agulhinha. E vou colocar no pontinho do fígado. Hoje vocês acham que é loucura que eu tô fazendo aqui, gente. Mas quando vocês começarem a ver o resultado disso, bom, pessoal, continuando então no protocolo de obesidade na medicina chinesa, certo? Bom, lembrando, cada um é diferente do outro. Cada ser humano é de uma maneira. Então, assim, a gente está passando o protocolo de obesidade, mas vocês vão montar em cima do que a pessoa está necessitando, em cima do que a pessoa precisa. No caso desse meu cliente, eu percebi que ele tem um pouquinho de irritabilidade. Lembra dos 5 elementos na aula teórica que a gente comentou? Irritabilidade está em cima do elemento madeira, em cima do fígado. Então, eu vou palpar o fígado, vi que está em desarmonia, vou sim colocar uma agulhinha. E cada pessoa vai ter um elemento que está em desarmonia. Então é importante sim vocês sentarem, examinarem a orelha do cliente, fazer entrevista, saber um pouquinho desse cliente e assim montar o protocolo de forma individual, certo? Bom, vamos lá. Vamos palpar então. Pontinho do fígado, primeiro, segundo ou terceiro? Vai de novo, por favor. Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Terceiro. Vou com a agulhinha. Ai. E vou colocar lá no pontinho do fígado. Gente, as agulhinhas, elas são um pouquinho mais sensíveis, um pouquinho mais dolorido, tá? Mas vocês vão ver que gera resultado, certo? Aqui, como tá muito sensível, eu vou tentar pegar só no micropor, nem relar na agulha, tá? Aí, se vocês verem que não tá seguro e tudo mais, vocês podem até colocar um outro microporzinho para deixar a área mais segura, certo? Bom, tem outros 2 pontos que eu gosto de usar. No caso, o cliente, vocês vão estar palpando. Eu não vou estar colocando aqui no Dani. Mas isso também é um diferencial no protocolo de obesidade para vocês na aurícula. O que vocês vão perguntar, no caso? Essa cliente, ela sente, assim, uma sensação de vazio no estômago? Que tem gente que tem obesidade e sente, aquela sensação de vazio, preciso ter alguma coisa, tá? Eu falo em relação a mim mesmo. Tem um pontinho específico, o esôfago. Ele dá uma saciada, o esôfago em si. Vocês vão sentir isso. Então, se a pessoa fala assim, eu sinto como se tivesse um buraco no estômago, por isso que eu tenho que estar sempre preenchendo. Vocês vão lá, vão pegar na auriculoterapia, ou lá na coxa cara inferior, vão palpar Doeu. o pontinho que está mais, no caso, sensível, a área que está mais sensível, e vão estar colocando a agulhinha semipermanente. A pessoa sente a necessidade de estar sempre, eu tenho que estar sempre mastigando alguma coisa. Então vocês vão lá, vão pegar a agulha e vão palpar a área da boca. Primeiro, segundo, o terceiro. Terceiro. Vão lá e colocam a agulhinha no terceiro ponto, tá? Isso sim é um diferencial, porque aí vocês vão estar atuando também para estar, no caso, saciando. Então, se a pessoa tem essa questão do vício de estar mastigando, o pontinho da boca vai resolver. Tem aquela sensação de buraco no estômago, sensação de vazio no estômago, o pontinho do estômago vai estar dando uma boa ajudada. Isso sim vai ser também um diferencial na auriculoterapia que vocês vão estar fazendo com essa cliente, tá bom? Com essa cliente ou com esse cliente. A procura que eu vejo maior é de mulheres, mas também tem homem que pode estar procurando vocês sim, tá bom? Bom, espero que tenha agregado valor a esse vídeo. Espero que vocês tenham muito cliente, porque vocês vão ver que tem muita gente interessada nisso, tá bom?
Gratidão. Muito obrigado.